filho de Isabel, filho de Zacarias, o sacerdote. Mas o bastante interessante é que nessa palavra, enquanto Jesus e João Batista, ele tem um encontro, ele fala: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias do pé dele. Ele reconheceu, ele estava diante do verbo, ele estava diante da palavra. Quem era a palavra? O próprio Jesus. E quando ele vê Jesus, ele fala: olha, veio na minha frente, na minha direção, que eu não sou digno nem desamarrar a sandália dele. Ele reconhece que o verbo se fez carne e se manifestou no meio dele. Mas o mais interessante é que nessa palavra, o Senhor começa a instruir os seus outros discípulos. E fala para eles: ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim trazer vida onde não tinha vida. Eu vim trazer cura onde não teve cura. Eu vim trazer esperança para aquele que estava morto. Eu falei assim: Senhor, então me mostra dentro da sua palavra. O Senhor me leva em Marcos 2, um paralítico. A palavra de Deus vai falar que o Senhor, ele usa 4 jovens para levar o Senhor. Aonde o Senhor estava? Ele estava na casa. Ele estava ensinando a outras pessoas, porque tinha pessoas lá que não tinham a palavra de vida eterna. Tinha pessoas lá que já estavam mortas espiritualmente. Mas a palavra de Deus vai falar, igreja, nessa noite também, que havia uma grande multidão, e para aquele homem chegar perto de Jesus era impossível. Mas a fé daqueles 4 jovens vai falar nesta noite, que eles falam assim: ó, peraí, não tem como nós entrar pela porta, mas pelo telhado nós conseguimos descer, e se nós chegar até Jesus, Jesus vai fazer algo para nós. E a palavra de Deus vai falar que eles tiram o telhado e desce aquele paralítico pela corda. Jesus, homem potente, homem saliente, homem presente, ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele espera aquele homem descer até ele. E Jesus, ele fica admirado com a fé daqueles homens. Jesus nessa noite está te dando fé. Jesus nessa noite, ele está vivendo algo dentro de você. Às vezes você tem sido caluniado, você tem sido afligido. Eles têm jogado pedra contra você. Às vezes você está igual esse paralítico no mundo espiritual. Nada flui, nada acontece. E você fala assim: Senhor, mas como posso? Eu estou dentro da casa do Pai e nada acontece. Meu filho, quando eu estava falando lá naquela casa, eles trouxeram um paralítico, eu curei, ele foi para a casa, mas havia escriba e fariseu no meio deles. Eles começam a questionar o Senhor no coração. E o Senhor já conhece. Ele esquadriu o coração do seu pensamento. E a palavra de Deus vai falar, porque é mais fácil eu falar para esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer ele: levante e ande e vai para a tua casa. E nessa noite não é diferente, meu pastor, comigo e com vocês. Não é diferente, igreja. Quando o Senhor dá uma ordem para aquele paralítico pegar a marca, sabe o que o Senhor falou? Da onde eu te tirei? Eu te tirei do crime, eu te tirei da bebida, eu te tirei da prostituição. É dessa forma, Jesus. Para que nós não venhamos querer ser melhor do que ninguém. Aleluia. Para que o nome do grandão da Galileia seja glorificado nos 4 cantos da terra. Para que nós venhamos entender que nada nós podemos fazer. Tudo quem faz é Ele, tudo que tem fôlego que leva a Ele. Todas as coisas foi feita por Ele e para Ele. É isso que esse paralítico entende. Mas o bastante interessante é que nessa palavra, nessa trajetória de Jesus, havia um homem chamado Zaqueu. E esse homem, ele era muito próspero. Um homem que era corrupto, um homem que roubava naquela época as pessoas, um homem que não tinha piedade. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele fica curioso. Ele fala: então, peraí, eu quero ver Jesus. Quando as pessoas querem ver Jesus, mas não querem mudar a sua vida. Quando as pessoas querem andar com Jesus, mas não querem morrer para o mundo, não querem carregar a sua cruz, não querem fazer a vontade do grandão da Galileia. E a palavra de Deus vai falar nesta noite que Zaqueu, ele sobe numa figueira muito brava. E quando ele sobe, Jesus vem ao seu caminho, a sua trajetória. Assim como o Senhor está vindo na minha trajetória, na sua trajetória, na trajetória da sua família. Todo dia ele bate na porta do seu coração e fala: ei, filho, eu posso mudar a sua história. Fala aí, Jesus grandão. E a palavra de Deus vai falar que Jesus olha para Zaqueu naquela figueira brava: desce depressa, hoje eu quero repousar na sua casa. Glória a Deus. Olha que presente maravilhoso. Sabe o que o Senhor está falando comigo, com você? Se nós abrir o nosso coração, Ele vai
Não preciso te conhecer, mas o Senhor já te conhece. Glória a E o Deus. mais interessante dessa palavra, que Jesus já sabia de Dessa tudo que forma, Zaqueu Deus fez, fez. mas ele não acusou, não apontou. Ao contrário, ele resgatou, vem, vou salvar você e sua família. Maravilha, É isso que o Senhor Deus. está falando nesta noite. Fala aí, É um culto de papai. família. Grandão. Bem-aventurados somos nós, igreja, que não vimos, mas nós cremos. Bem-aventurados somos nós, humildes de coração, pois o reino de Deus é nosso. É isso que Jesus estava instruindo naquela época. Mas as pessoas questionavam, as pessoas queriam pegar o mestre na própria palavra, mas eles estavam na carne. Quando eu e você está no Espírito, nós conseguimos entender os planos do Senhor. É verdade, É Deus. só esvaziar de você. É só se entregar. Por que andar com o coração turbulento? Por que criar dúvida na mente? Aqueles 4 homens, eles podiam falar assim: é impossível eu chegar perto de Jesus, não dá, há uma grande multidão, o mestre está operando, ele acabou de ressuscitar Lázaro, ele acabou de ressuscitar o filho de Naim. Jesus, fala aí. Como que eu vou chegar até Jesus? Senhor. Eu não consigo. Se ele não tiver misericórdia, eu vou morrer no meio da guerra, eu vou me padecer no meio do deserto. É dessa forma. Mas ele vem e traz um pão, ele traz a água, ele traz a esperança para a Eita igreja. maravilha. Jesus começa a instruir. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só para nós, não, é para toda a humanidade, para toda a nação. O Senhor, ele não fez exceção de pessoa, não. O Senhor, naquela época, quando ele pregava em parábolas, havia muitas multidões famintas, pessoas que já não tinham mais nada para fazer. Às vezes tinha pessoa lá que já estava pronta para suicidar, pessoas deprimidas, pessoas oprimidas pelo maligno, e Satanás vendo toda aquela situação. O Senhor ali, com a sua calmaria, ele pregando: arrependei-nos, é chegado até vós o reino dos céus. O tempo todo o Senhor fala comigo, com vocês, que nós devemos se arrepender. É de prova dentro da Bíblia. João, ele estava lado a lado com o Senhor, ele batiza o Senhor, ele vê uma bomba descendo com fogo do Espírito Santo, ele escuta do céu, e quem estava com João também ouviu, porque havia várias testemunhas, sacerdotes, levitas, tinha muita pessoa naquela época no Rio Jordão. Esse é meu filho, aqui eu me alegro. E bastante interessante que o ministério do Senhor acontece ali. Quando ele é batizado, ele sai e começa o seu ministério. Há tempo para tudo e todas as coisas debaixo da terra. O Senhor, ele sabe o que está fazendo. Aí você fala assim: às vezes eu não consigo, a minha vida está complicada, não tem mais jeito. O Senhor fala: tem jeito sim. O que você não pode fazer, eu entro e faço. Glória a Deus. Quando João ouviu falar no cárcere das obras de Cristo, mandou os dois dos seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou há de vir outro? Igreja, quando eu e você está no deserto, quando eu e você estão passando turbulência, quando não há ninguém para nos ajudar, o Senhor prova o meu coração, prova o seu Aleluia, coração. glória a Deus. João, ele estava dentro do cárcere. Por quê? Porque João, ele condenou o pecado. Herodes estava ficando com a esposa do seu irmão Filipe. E a palavra de Deus vai falar que naquela época ele passa, e quando ele passa, ele corre como se fosse um cavalo e condena o pecado. E muitas vezes eu e você não queremos deixar as velhas práticas para viver as novas práticas de Cristo. Nós não queremos viver conforme a vontade do Senhor. Nós queremos viver conforme a nossa vontade, aquilo que nos agrada. O não de Deus para nós é vida. Glória a Deus. E ele entendeu, João lá no cárcere, mesmo que ele interrogou, mesmo que ele teve pergunta na sua mente: será que é Jesus? Será que é Cristo? Será que não há de vir outro? Pelo amor de Deus, eu estou dentro da cadeia e logo eles vão decepar minha cabeça. O que será de mim? Dessa forma. É Jesus. João envia 2 de seus discípulos, fala para João que o surdo ouve, o cego vê, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Vai lá e dá testemunho para João, porque eu vim
para padecer, para te dar vida. Eu vim trazer vida, eu vim trazer renúncia, eu vim trazer aonde não há esperança. Jesus, ele veio quebrar todo o protocolo. Ele veio trazer a mudança. Eu não vim anular, eu vim cumprir. Eu não vim trazer paz, mas espada. Sabe o que eu entendo com isso? Ele veio fazer justiça, porque muitas pessoas naquela época estavam sendo apedrejadas, porque ninguém dava uma oportunidade, porque só havia santos, ninguém tinha pecado. Olha aquela mulher adulta, eles queriam apedrejar ela. Senhor, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Quem entre nós que não tem pecado? Quem entre nós que não erra? Se nós formos santos, o que é que nós estamos aqui? Nós somos santificados no Senhor, porque nós não vivemos conforme a vontade do mundo, mas conforme a vontade do grandão. Glória a Deus. Nós vivemos conforme a vontade do Senhor. A carne já é corruptível, o mundo é um oceano, a carne é um furacão, o mundo jaz o maligno, o diabo está aí fora aí matando, roubando, destruindo, ele está manipulando a mente do jovem e das pessoas. Se você não vigiar, se você ficar da videira, você vai ficar para trás. Porque o Senhor já está à porta.